Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí nesse trimestre, o último trimestre de 2010, o quarto trimestre. Estamos estudando sobre a oração. O tema do trimestre é o poder e o ministério da oração, o relacionamento do cristão com Deus. Hoje estaremos estudando aí a lição número 10, que traz para nós como título o ministério da intercessão. Nós temos aí como texto áureo carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, que diz o seguinte: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, através desse versículo, nós podemos ver qual a hora, qual o momento que nós vamos orar. Então, a Bíblia nos fala orando em todo o tempo. As pessoas pregam e falam sobre Daniel e a pessoa diz assim: mas Daniel orava muito, Daniel orava 3 vezes ao dia. Ou então a pessoa se refere a outra pessoa na Bíblia e fala que a pessoa orava muito. Mas a Bíblia diz que nós devemos orar em todo o tempo. Não é 3 vezes ao dia. Às vezes a pessoa pensa que orar 3 vezes ao dia é orar muito. Por quê? Na cabeça da pessoa ela pensa o seguinte: só ora quando você se ajoelha e está no local apropriado para orar. Mas não é assim. Nós estamos na época da graça de Deus, nós recebemos o Espírito Santo em nós, fomos batizados com o Espírito Santo e nós oramos em todo o tempo. Toda oportunidade que você tiver de orar, você deve orar. Então você está dirigindo o carro, está orando. Você está andando pela rua, ou está no banheiro, ou está cozinhando, né? Ou andando de bicicleta, ou de moto, em qualquer parte, em qualquer lugar. Você teve um tempo que você não vai aproveitar falando alguma coisa com alguém, ou fazendo alguma coisa, esse tempo é um tempo de oração. Então nós podemos orar em todo o tempo disponível que nós tivermos. Nós devemos e podemos orar. Agora, com que tipo de oração? Existem vários tipos de oração. Nós já estudamos esse trimestre. Nós citamos alguns tipos de oração, como arrependimento, como agradecimento. Estudamos aí sobre louvor, adoração, sobre intercessão, sobre entrega. Oramos aí sobre consagração. Então nós temos vários tipos, né? Incluindo a petição. Então são vários tipos de oração. Podemos orar com todo tipo de oração. Agora, hoje nós estaremos estudando sobre um tipo de oração, que é intercessão. Agora não é oração por nós mesmos, mas oração pelos outros. Com toda oração e também com súplica no Espírito. Então veja bem que essa oração deve ser feita em união com o Espírito, e a letra maiúscula aqui indica Espírito Santo. Não está indicando o nosso Espírito. Está indicando aqui Espírito Santo. Então, esta oração ela deve ser feita em Espírito, e essa súplica deve ser feita em Espírito. Não é uma oração comum aqui. Não é uma oração corriqueira, mas uma oração feita em Espírito. Então o Espírito Santo aí estará envolvido nessa oração. Nós deveremos confiar esta oração ao Espírito Santo. Nós estaremos aqui pensando naquilo que nós queremos orar. Poderemos até falar aquilo que nós queremos orar. Mas quem vai direcionar essa oração, quem vai consertar essa oração, quem vai levar essa oração em perfeição a Deus é o Espírito Santo. De preferência, nós estaremos orando em línguas,
que é a oração perfeita, feita pelo Espírito Santo em nosso lugar. Veja bem que nós estaremos falando palavras que nós entendemos e palavras que nós não entendemos. Porque deixaremos livre o Espírito Santo para orar em nosso lugar. Orar o que nós desejamos orar. E Ele sabe orar como convém. E a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas Ele sabe. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, um tipo de linguagem só do Espírito Santo, e que é uma linguagem de oração intercessória. Então aqui fala para nós, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós devemos sempre estar orando esse tipo de oração, que é a oração pelas outras pessoas e uma oração feita em espírito, sempre. E a oração de súplica é uma oração que vai ao coração de Deus, é uma oração que é feita quando nós desejamos realmente que outra pessoa seja abençoada, que outra nação seja abençoada, que outro povo, que outra etnia sejam abençoados. Então é uma oração que nós vamos a Deus em favor de outrem. É uma oração feita por causa do amor de Deus que está derramado em nosso coração, que nos constrange então a orar pelos outros. Devemos atender a esse amor. Depois nós temos aí a verdade prática que diz, através de Cristo e sob o poder do Espírito Santo, somos impulsionados e capacitados a interceder uns pelos outros. Então, através de Cristo, porque nós estamos em Cristo. Nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. É uma nova vida, uma nova realidade. Nós agora recebemos o Espírito Santo em nós. E agora, então, nós vamos confiar ao Espírito Santo esta oração. Nós vamos orar pelos outros. É um impulso do Espírito Santo. Então você pode estar dormindo e ser despertado de repente pela madrugada com o desejo de orar. Muitas vezes você não sabe nem pelo que, nem por quem você está orando. Mas você é impulsionado a fazer essa oração. Às vezes você está andando pela rua e de repente você é impulsionado pelo Espírito Santo para que você ore. Você muitas vezes não sabe por quem e nem para quem. Então você deve apenas se entregar ao Espírito Santo. Se colocar à disposição do Espírito Santo para que você seja um intercessor, para que você seja usado em oração de intercessão pelo Espírito Santo. Então depende da nossa vontade, do nosso querer obedecer a esse impulso ou não. Então Deus está procurando intercessores. Deus deseja encontrar muitos e muitos intercessores. Pessoas que vão orar por aqueles que estão precisando. Orar por nações, por povos, por etnias. Então, seja mais um desses que se coloca à disposição do Espírito Santo para interceder pelos outros. A Bíblia diz assim, procurei um que estivesse perante mim, a favor deste povo, mas não encontrei ninguém. Procurei um que estivesse na brecha perante mim, por este povo, e não achei. Então muitas vezes Deus está procurando, vai acontecer uma tragédia, alguma coisa, e Deus procura alguém que possa se dispor a orar em favor dessa coisa que vai acontecer, para que não aconteça. Vamos ver a nossa leitura bíblica em classe, que fala sobre um tipo de oração de intercessão, e nós vamos ver aí Abraão intercedendo em favor de Sodoma e Gomorra, é claro, visando Ló, o seu sobrinho, que ali estava com a sua família. E a Bíblia diz bem claro aí que por causa dessa oração, devido a essa oração, Deus ouviu essa oração de Abraão e livrou o justo Ló e sua família de serem aí totalmente destruídos pelo juízo de Deus lançado sobre Sodoma e Gomorra
E a Bíblia diz bem claro que devido a essa oração, Deus lembrou-se de Abraão, não foi de Ló, lembrou-se de Abraão e livrou o justo Ló de ser destruído junto com Sodoma e Gomorra. Pena que a sua esposa virou aí uma estátua de sal por não desejar as coisas de Deus